Então, galera, aqui temos uma simulação de um transformador trifásico, cuja alta tensão dele está ligada em triângulo e a tensão fase-fase 13.8 kV. A baixa tensão aqui é 380 a 220, mas o funcionamento é o mesmo do que o 127 e 220. Temos aqui 3 cargas, representada por 3 lâmpadas. Temos um voltímetro nesse lugar, que é está medindo uma tensão fase-fase. Até pode aparecer aqui, se a gente mostrar a medição dele, 380 volts. Daí temos 3 voltímetros aqui entre fase e tera, fazendo a medição de cada fase aí. Aqui tem um voltímetro que foi instalado para fazer a medição da diferença de tensão entre o neutro e o tera quando a gente rompeu o ateramento do transformador ou não aterar o transformador. Até podemos ver aqui que o baramento de neutro do transformador, toda essa parte que está em amarelo aí é o neutro, que sai do esquema estrela aí da baixa tensão, Y, e liga nas cargas e no voltímetro. Essa outra linha amarela aqui seria todo o aterramento do transformador, do sistema todo aí, que dá referência aos voltímetros, e temos uma chave que conecta o baramento do neutro, a ligação do neutro com o tera aqui. Ela está fechada no momento. Se a gente abrir ela, a gente vai tirar todo o ateramento do neutro do transformador. Então, o que acontece? Nesse momento eu tirei a interligação do neutro e do tera. Então o transformador não está alterado. Mas as tensões entre fase e tera continuam normais aí. 220 volts. Podemos ver aqui no primeiro voltímetro, 220 volts. No segundo também 220 volts. No terceiro também 220 volts. Entre o neutro e o tera também não existe diferença potencial. Não há uma tensão porque as cargas estão equilibradas relativamente aí. Se a gente desequilibrar um pouco as cargas, vai haver alguma tensão pequena aí, que é a tensão do desequilíbrio. Mas o perigo maior em não ter um transformador alterado é quando você pega, por exemplo, essa fase C, por exemplo, e ela tem um defeito fase tera, ou seja, um curto-circuito entre a fase e a tera, que seria representado por essa chave aqui. Quando a gente fecha um curto fase tera e o transformador não está alterado, veja a onda de tensão, que modificou todo o valor de certas tensões. Podemos ver aí, a primeira fase aí, que era 220, ficou 380 volts, porque a tensão medida é entre fase e tera, ou seja, a tera virou uma das fases, a tera ficou energizada com uma fase. E como o transformador não está alterado, não tem como retornar essa corrente de curto ao transformador, ou seja, você simplesmente alterou a fase, mas não há uma corrente de curto-circuito nela. Então a referência das outras fases para a tera ficam 380 das fases que estão boas. Essa fase que foi fechada um curto ficou com 0 volts, porque ela está no mesmo potencial da tera. Esse seria o principal perigo em você não alterar um transformador. Você fica com uma falta de proteção em caso de algum curto-circuito entre uma fase e a tera. Tanto que agora o voltímetro que a gente está usando aqui para medir a diferença de potencial entre a tera e o neutro está representando aí 220 volts, ou seja, o neutro torna-se energizado em relação à tera. Isso o faz como se fosse uma fase, ou seja, se ele não tiver aí nas estruturas com isolação, com isolamento, não tiver
o condutor todo isolado, a carcaça dos equipamentos, tudo se torna perigoso aí, pois a tera fica com a tensão de uma das fases e o neutro seria representado pela tensão zero, né? O que daria 220 volts aí de diferença potencial. Se fosse um transformador 220-127, essa tensão seria 127 volts. Esse é o pior perigo em não aterar um transformador. Podemos ver agora que eu voltei a fechar aí a interligação do neutro do transformador com o tera. As tensões voltam ao normal. Vejo que ainda continua o defeito entre a fase e a tera, só que agora há uma circulação de corrente entre o neutro do transformador e a fase. Ou seja, agora há uma corrente de curto-circuito nesse defeito fase-tera. Tanto que a tensão dela continua zero. A tensão entre o neutro e a tera é zero. Ou seja, acabou aquele risco de tensão perigosa lá entre o neutro e a tera. E as tensões das outras fases aí que não tem defeito continuam normais daí, ó, 220 volts. Então, esse é o pior dos perigos aí em caso você romper ou não tiver o ateramento de um transformador ligado ao neutro. Essa outra fase, esse outro voltímetro que mede fase-fase, ele não se altera aí em momento algum da medição. Certo, galera? Se eu desfazer o defeito fase-tera aí, podemos ver que as tensões aí vão tender a se normalizar, pois o defeito cessou, né? Então as tensões elas tendem a voltar ao normal aí. Ó, 380 aí fase-fase. Entre fase e tera, né, que agora está conectado também com o neutro, também seria fase neutro. Temos aí uma das fases com 220 volts, a outra também e a outra também. O voltímetro entre o neutro e o tera representa a tensão zero, que seria a condição ideal para o funcionamento. Certo, galera?